Agora, porque o Rodrigo Viga tem mais informações sobre esta operação que já deixou quase 120 mortos. Viga, novamente, que bom recebê-lo aqui. O que se sabe de novo nesse momento? As suas informações. Obrigado, Bruno. Obrigado, minha cara Márcia, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan. Conosco aqui, gentilmente nos atendendo, secretário da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o coronel, comandante Marcelo de Menezes. Obrigado pela oportunidade, viu, secretário? A gente conversava agora há pouco aqui na entrevista coletiva sobre esse resultado, esse saldo da operação, que para as Forças de Segurança do Rio de Janeiro é considerado bem sucedido, apesar desse número bastante expressivo. Muito boa tarde. Boa tarde, Viga. Boa tarde aos telespectadores da Jovem Pan. Oportunidade de esclarecer sobre essa operação que foi para cumprir mandado de prisão, para cumprir mandados judiciais, operação que foi feita e precedida cerca de 60 dias, analisando dados, analisando cenários, imagens, estabeleciam rota de fuga, estabeleciam prontuários de marginais, presenças de várias lideranças de outros estados, lideranças do próprio Comando Vermelho. Os dados de inteligência também apontam que aquela região é o quartel-general dessa facção criminosa e a gente tinha a expectativa de uma grande resistência por conta das imagens disponibilizadas, por conta dos dados, com a presença de marginais fortemente armados, de fuzis. E estudamos também operações anteriores em que a gente pôde perceber que por diversas vezes, os elementos e aqueles elementos fortemente armados de fuzis, eles se escondiam na área de mata, se deslocavam em grande número. Isso era um movimento extremamente nocivo e ruim para a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, dando um sentimento de impunidade, um sentimento de fraqueza perante ao poderio bélico daqueles marginais e deixava também no ar um fracasso para as pessoas de bem, para a população, sob a expectativa da pronta resposta, da demonstração de força que o Estado deve ter nesses momentos de crise, principalmente no trato com esses narcoterroristas. Então, de maneira inédita, a gente, na incursão, nessa operação, a gente decidiu pela ocupação da área mais alta da Serra da Misericórdia, que é a área que divide os complexos da Penha e do Alemão. Essa área foi ocupada e foi infiltrada por elementos do BOP, são policiais de elite, policiais altamente preparados, policiais com o que há de melhor em termos de equipamento, em termos de treinamento, e nós criamos o que a gente denominou o Muro do BOP, e as nossas outras equipes, juntamente com a Polícia Civil, infiltraram em toda a área, né, todo o entorno do Complexo da Penha e do Complexo do Alemão, fazendo com que esse movimento, essa rota de fuga, fosse mais uma vez utilizada por esses traficantes, que, deixar claro aqui, que a opção pelo confronto, o objetivo da missão era prender todos esses elementos, mas que a opção pelo enfrentamento foi feita por esse narcotraficante. Houve uma forte resistência que resultou no número excessivo de pessoas mortas, mas que a gente entende também que aqueles que optaram por se entregar, a gente também teve um número expressivo de presos. Aqueles que optaram por se entregar foram devidamente presos e conduzidos para a delegacia policial. Dizer que é uma operação histórica, foi o mais duro golpe nessa organização criminosa. É parte de um plano maior, que é o plano de contenção, que é uma estratégia de atuação da segurança pública do Rio de Janeiro, que tem várias etapas, várias fases. Essa fase foi uma fase operacional, uma fase tática, de dar uma resposta e prender diversos elementos. Dentre os presos, nós podemos aqui colocar que nós tivemos 30 presos de outros estados, são lideranças que ficavam aqui no Rio de Janeiro, escondidos, pegando o know-how dessa facção, protegidos por ele, mas praticando e liderando ações criminosas no estado do Ceará, no estado do Pará, no estado da Bahia. Então, foi uma ação importante, com 30 prisões. Dizer também que, dentre os mortos, ainda há um trabalho de perícia e de investigação para a identificação dessas pessoas. Há uma expectativa que tenhamos também mais lideranças de outros estados e liderança aqui do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, essa ação foi um duro golpe nessa facção criminosa, o maior golpe, maior número de presos e mortos e apreensão do estado do Rio de Janeiro. Quero aqui também aproveitar, Viga, para me solidarizar com os policiais, com as famílias dos policiais que foram vitimados, né? Nosso policial civil Cristiano, o policial civil Marcos, o sargento Weber, o sargento Serafim,
me solidarizar com as famílias e também com os policiais que foram feridos na ação, desejando o pronto restabelecimento. Antes que o senhor siga para as cerimônias que são importantes, né, em todo o respeito aí e solidariedade àqueles que se foram, secretário, a gente ouviu muitos adjetivos e expressões nesses últimos momentos, últimas horas. Estado de guerra, Rio de Janeiro está vivendo uma guerra, um conflito, na visão das forças de segurança. O que as forças estão enfrentando, o que a sociedade do Rio de Janeiro está vivendo nesse momento e se a situação, o senhor diria que já voltou à normalidade? É importante fazer uma reflexão nesse momento, Viga, de que a coisa mais perniciosa, o fato mais impactante, que causa mais transtorno para a população do Rio de Janeiro é a presença de fuzis, uma arma de alto poder lesivo, uma arma de guerra, que você vê essa arma sendo utilizada em conflitos internacionais na mão de narcotraficantes que utilizam esse equipamento para impor e buscar essa sanha e esses planos expansionistas que buscam uma ocupação territorial em que eles fazem, obviamente, cobrança de taxas das diversas atividades econômicas. Isso faz com que eles potencializem os lucros, criem uma musculatura financeira. E essa reflexão que precisa ser feita é que a segurança pública ela faz toda essa gestão de disputas territoriais, de diversas facções criminosas, que impõem para nós um grande desafio, impõem para nós um planejamento e desenvolvimento de estratégias, né, recorrente, ou seja, dia a dia. O planejamento ele é um organismo vivo em que a gente busca esse tipo de troca de informações, de acompanhamento tecnológico para buscar conter esse expansionismo, mas também é preciso que se tenha e que se fale a percepção de que segurança pública se faz com integração, com uma ação de diversos atores que precisam agir, tendo em vista que o tráfico de armas, né, que é algo tão impactante para nós, a presença desses fuzis, como eu disse aqui anteriormente, é uma competência federal, o controle das fronteiras, o controle das estradas, dos portos e aeroportos. Então é preciso que haja uma política integrada, uma ação integrada dos diversos órgãos, entendendo que segurança pública é uma construção coletiva que se faz a várias mãos para que a gente possa atender o principal cliente nosso, que é a população que acaba sofrendo com a ação desses narcoterroristas. Para fechar, já para liberar, viu, Bruno, Márcia, obrigado mais uma vez ao secretário Marcelo de Menezes. Marcelo, por gentileza, comandante, uma comitiva do governo federal está chegando daqui a pouco, à tarde, para uma reunião com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Efetivamente, o que eles podem ajudar, o que eles podem colaborar, o que vocês demandariam? Equipamento, logística, aqueles tanques da Marinha que já foram solicitados e, infelizmente, até agora não foram disponibilizados. Essa estrutura logística que pode dar um suporte ainda maior para as operações da polícia? Obviamente que tudo isso está sendo tratado e liderado pelo nosso governador Cláudio Castro, que é uma grande liderança nessa questão. Você pôde perceber que a todo momento e toda crise o governador não se furta a estar presente, né, junto às polícias para fazer a gestão dessas crises. A gente reputa que qualquer tipo de auxílio e qualquer tipo de ação conjunta, integrada, ela será bem-vinda. O que a gente não pode aceitar, o que a gente não pode continuar é que outros órgãos, outras esferas de poder assistam a todo esse cenário, a todas essas questões que impactam a vida da sociedade fluminense na arquibancada de maneira autônoma, em que as polícias, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, vêm trabalhando de maneira isolada numa questão tão impactante, tão fundamental para a sociedade brasileira. Obrigado, secretário. Bom trabalho para o senhor, que eu sei que tem muito trabalho pela frente. Muito obrigado e cumprimento a todos os telespectadores, estamos à disposição. Obrigado. Esse então, aqui o comandante, coronel da Polícia Militar, secretário da PM do Rio de Janeiro, Marcelo de Menezes, falando um pouco sobre o resultado dessa operação que começou, mas ainda efetivamente não terminou, porque agora aquele trabalho pericial, trabalho de rescaldo e também de garantia, né, da integridade dos moradores foi buscado, segundo as forças de segurança, na operação no Alemão e na Penha nesta terça-feira. Companheiros, desculpe esticar um pouquinho, mas era importante falar porque esse é o assunto do momento.